Essa experiência de conversão é fora do convencional, pelo menos naquilo que nós estamos acostumados a entender e ver como conversão. E esse personagem está lá na Bíblia, no capítulo 8 de Atos. Você pode abrir comigo a escritura, onde vamos conhecer esse personagem chamado Simão. Atos 8, do verso 9 ao verso 23. Esse homem chamado Simão morava numa região chamada Samaria, e pela primeira vez, quando o Evangelho de Jesus vai para além da fronteira judaica e chega na cidade de Samaria, produz muito resultado. Coisas fantásticas acontecem em Samaria pelas mãos de Filipe. E a coisa é tão impactante em Samaria que esse homem chamado Simão também abraça a mensagem do Evangelho. Quem era esse homem? O que aconteceu com ele depois que ele encontrou a Cristo? Como é que foi a sua conversão a Cristo? Então o texto começa narrando o seguinte: um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante. Todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e dizia: este homem é o poder divino, é o grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com a sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados homens e mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando, maravilhado, os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles, porque tinham sido apenas batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito Santo era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: deem-me também esse poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe esse pensamento do seu coração, porque vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Essa é uma conversão nada convencional, pelo menos não naquele período, e pelo menos também não de acordo com o resultado que ela produziu. Nessa cidade de Samaria havia esse Simão, que era o primeiro mágico daquela região, o mago daquela região. Ele era conhecido como sendo o poderoso, ele tinha capacidade de iludir pessoas, talvez por truques banais, talvez por magia barata, e ele era seguido por uma multidão em Samaria. Todos consideravam esse homem um enviado do céu, um poderoso que sabia todos os códigos da mística, tudo aquilo que é extraordinário, tudo aquilo que é fantástico, tudo aquilo que é oculto. Todos seguiam Simão. E Simão também chega e conhece a mensagem do Evangelho. Mas é interessante que uma área do Evangelho, uma faceta do Evangelho vai ser abraçada por Simão. Qual a área e qual a faceta do Evangelho vai ser abraçada por Simão? Não é tanto a pessoa maravilhosa de Jesus, nem o convite que ele faz da salvação, mas sim o poder do Espírito Santo derramado sobre as pessoas através da oração de Filipe e apóstolos, impondo as mãos sobre as pessoas para que essas recebam o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo desce sobre tais pessoas, há algumas manifestações extraordinárias.
algumas manifestações não convencionais. E Simão olha isso e começa a perceber o seguinte: peraí, essa mágica eu não sei, essa mágica eu ainda não conheço, não está no meu livrinho. Como é que eles fazem acontecer esse negócio? Tem gente que eles puseram a mão na cabeça da pessoa, a pessoa começou a falar em outras línguas, começou a manifestar algumas coisas diferentes. Espera aí, eu não conheço isso. Ele fica encantado, ele fica extasiado. E ele começa a comparar a ação do Espírito Santo de Deus com a sua arte mágica. Então ele passa a acreditar que os apóstolos têm um poder, um segredo poderosíssimo, mágico, ao qual ele também quer ter acesso. E aí, sem nenhum pudor, ele pergunta: quanto é? Quanto custa? Quanto custa vocês me venderem esse segredo, para que eu também coloque a mão na cabeça das pessoas e aconteça isso? Já pensou um cara famoso como era? Um cara que movia multidão, agora com mais este poder de colocar a mão na cabeça dos outros e as pessoas começarem a manifestar coisas que nunca fizeram antes? Poder. Não quer esse poder, ele quer comprar o poder. Aí a gente percebe que essa conversão do Simão é mais um deslumbramento dos dons de Deus, da ação de Deus, do que uma convicção sobre Jesus, sobre o amor salvador de Jesus. O que Simão experimenta é muito mais uma vontade meio obscura, não revelada, de experimentar sensações inéditas, que tragam euforia para ele e para muitos outros. O tempo passou, queridos, isso acontece no século I. Mas o tempo passou, infelizmente, ainda hoje, há pessoas que enxergam no cristianismo, ou em determinadas áreas do cristianismo, alguma coisa que possa trazer um pouco de sentido mais alegre, um pouco mais excepcional e um pouco mais interessante do que a rotina da vida delas. Há pessoas, infelizmente hoje, que entendem o contato com Deus como um tipo de mistério, um tipo de segredo, do mesmo jeito que Simão. Elas ficam encantadas com essa questão do poder de Deus que de fato existe. Elas ficam encantadas com as maravilhas que Deus faz e faz mesmo. Elas ficam encantadas com as narrativas fantásticas e contemporâneas de milagres que realmente acontecem. Mas é isso. É só isso. E elas começam a se perguntar como é que se chega ao domínio do acesso a esse código secreto para obter o poder espiritual que elas tanto querem para as suas vidas. Infelizmente, a prática do Simão não cessou naquela época. Ainda hoje há milhares ou centenas de milhares de pessoas que enxergam no Evangelho uma coisa misteriosa, a qual elas querem ter acesso para poder experimentar sensações nunca vividas antes. E tem um teólogo, um missiólogo chamado David Bosch, que escreveu um livro denso sobre missão cristã, onde ele questiona quais são os motivos atuais, contemporâneos, para as pessoas abraçarem o cristianismo. O que leva alguém do século XXI a abraçar a fé cristã? Bom, além do fato inegável da ação do Espírito Santo no coração, o Bosch também fala que muitas pessoas hoje enxergam a vida, ou têm uma percepção da vida e do cristianismo como uma experiência ahistórica. São aquelas pessoas que enxergam em Cristo e enxergam na igreja uma espécie de refúgio para escapar dos dilemas e misérias da sua vida. São aquelas pessoas que têm tanto problema para resolver, tanta dor de cabeça na vida, que elas enxergam nas igrejas uma espécie de válvula, ou uma espécie de cápsula protetora para esquecer o que se passa no concreto da vida delas. Elas acabam com a história, não há história, ou esquecem a história. Você já deve ter visto isso. São aquelas igrejas, são aquelas pessoas, quando você entra na igreja, as pessoas vêm à frente, os músicos vêm à frente e falam assim para você:
Agora que você veio aqui, esqueça tudo que você tem de problema. Esqueça a sua família, esqueça a sua dívida, esqueça a sua mulher, esqueça a sua sogra, esqueça seu filho, esqueça seu vizinho, esqueça e se concentra. Ou seja, corte o vínculo com a sua história, porque agora você entrou num outro ambiente que não tem nada a ver com aquilo lá. O Evangelho não é para ensinar você a sair daqui e consertar aquilo lá, não. O Evangelho é para você fazer esquecer aquilo lá e ficar um tempo aqui no êxtase. Para essas linhas, o Evangelho é a mesma coisa que uma experiência sensorial de qualquer filosofia do Oriente. Você se desconecta, você se desliga. Então o Bosch diz que muitas igrejas têm essa concepção ahistórica e concepção metaterrenal da salvação. O que é uma concepção metaterrenal da salvação? Eu quero ir para o céu. Para muita gente, o Evangelho é isso. Eu aceitei o Evangelho porque eu quero ir para o inferno. Só isso. Eu quero ir para o céu. E eu vivo minha vida só com essa esperança. A única esperança que eu tenho é morrer logo para ir para o céu. Acredite, está cheio de gente nas igrejas tão frustrada com a vida, tão desencantada com a vida, tão deprimida, que não tem coragem de cometer suicídio. E não deve ter mesmo. Mas são tão frustradas com a vida que a única coisa que elas dizem é: não vejo a hora de Jesus me levar. Eu não aguento mais. É uma concepção metaterrenal. Eu quero ir para o céu logo, porque não resta mais nada aqui. Então Bosch diz que quando nós entendemos o cristianismo apenas como uma adesão a um sistema de dogma, de rito e tradição, nós não entendemos ainda o convite do Evangelho. Então a conversão a Cristo não é uma adesão a uma igreja visando ir para o céu. A conversão a Cristo é um compromisso de aceitá-lo e integrá-lo na vida diária, na história. A conversão é quando eu levo Jesus para o meu dia a dia e pergunto para ele: e aí, como é que nós vamos resolver esse problema? O que o Senhor tem para me ensinar para resolver esse problema aqui? Como é que eu lido com essa situação, problema? Como é que o Senhor pode me dar recursos? E o que o Senhor está falando para mim? O que eu devo fazer? Conversão leva você a conduzir Cristo para a vida, não a fugir da vida para a igreja. A conversão leva a mim e a você, conscientemente, a orar como Jesus. Como é que Jesus orava? Seja feita a tua vontade na terra, assim como nos céus. Então o cristão é uma pessoa que aceita a responsabilidade de servir a Deus, de promover o seu reino na terra em tudo o que ele faz, de conduzir Deus para a vida, de incluir Deus nas decisões, de cumprir a vontade de Deus em tudo. Bom, mas o texto diz que o Simão, o mago, se converteu. A pergunta que não está feita no texto é: ele se converteu do quê? Ele se converteu a quem? Essa é a pergunta. Então, algumas das atitudes do Simão nos ajudam a diferenciar a espúria experiência de conversão com a genuína conversão a Cristo. A gente aprende 3 lições básicas sobre essa suposta conversão do Simão. A primeira delas é que conversão, queridos, é um contato devocional com Cristo. Conversão tem muito mais a ver com afetos do coração a Cristo. O texto diz que quando o Simão viu o que estava acontecendo lá, pela obra do Espírito Santo, ele fica olhando os grandes sinais e maravilhas, ele fica extasiado com aquilo que vê, e isso chama a sua atenção e tira o foco de Cristo. Ele foca nisso, é isso que o interessa, ou lhe faz despertar interesse. É evidente que o Evangelho vai trazer o sinal do reino de Deus. Os sinais do reino de Deus vão vir acompanhados do Evangelho, é inegável isso. Há mesmo curas, há mesmo poder sobre demônios, há maravilhas, há resposta de oração.
Se você tirar o elemento de milagre do cristianismo, o cristianismo morre. Porque o cristianismo é um movimento de milagres. Com isso eu não quero dizer que o cristianismo faz chover milagre toda hora. Não. Mas o cristianismo movimenta as coisas de um modo sobrenatural. Porque Deus age. A eternidade invade o presente. Isso é milagre. Toda vez que você recebe uma resposta de oração, isso é um milagre. Toda vez que você ora por alguém que está doente, a pessoa é curada, isso é um milagre. Toda vez que pessoas que estão em conflito se reconciliam, isso é um milagre. E tantas outras coisas. Há milagres, sim. É inegável. Só que a meta do Evangelho, queridos, é a pessoa de Cristo. O centro do Evangelho é Cristo. E toda vez que Jesus fez milagres, e fez muitos, a ponto de João, o discípulo, dizer assim: se tudo que ele fez fosse registrado no livro, não caberia ou não haveria biblioteca no mundo para caber tanto livro. Mas toda vez que Jesus fazia um milagre, um sinal, ele apontava uma coisa: a necessária reconciliação da vida da pessoa com Deus. O milagre não era um fim em si mesmo. Não era do tipo assim: olha, você tem um câncer, te curei, agora vai curtir a vida. Não. Eu te curei para que você agora se pergunte, tá? O que eu aprendi disso na minha vida com Deus? O que Deus está falando comigo? O que Ele deseja de mim? Isso. Então todo milagre era um milagre feito para remeter a pessoa a Cristo. Só que o problema hoje é que no meio cristão contemporâneo há um grande equívoco sobre a pessoa da Trindade. E não é necessariamente a falta de explicação sobre quem é a Trindade. Eu sei que é difícil explicar a Trindade. Aliás, eu nem sei se é necessário explicar a Trindade. Por quê? Como é que você explica que uma só substância, que é Deus, subsiste em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo? A gente crê nisso, mas entender, tentar explicar com metáforas, ninguém conseguiu até hoje, em séculos e séculos de história. Mas eu acho que há uma grande confusão hoje sobre a pessoa da Trindade. Porque você olha para Simão e você olha para Filipe. O que Filipe vai fazer em Samaria, queridos? Ele não vai lá em Samaria e dizer: olha, chegou um milagreiro aqui, quem tiver problema vem. Não. Ele vai lá anunciar o Evangelho. Ao anunciar o Evangelho, as pessoas se voltam para Cristo e acontecem milagres. O último resultado. Só que o foco é Cristo. Mas quando o Simão toma contato com o Evangelho, o que chama a atenção dele? Não é a pessoa de Jesus. É a pessoa de quem? O Espírito Santo. Ele fica impressionado com a pessoa do Espírito Santo. Ele fica impressionado com a obra do Espírito Santo. Então, o que é que eu chamo de grande equívoco sobre a Trindade hoje? Porque em nossos dias, a pessoa do Espírito Santo tem mais importância do que a pessoa de Jesus. Há pessoas que dizem: hoje nós vivemos na era do Espírito. É como se lá no começo da criação nós vivêssemos na era de Deus, depois no século I nós vivêssemos na era de Jesus, e agora a gente vive na era do Espírito Santo. Isso é uma aberração. É uma aberração. Porque Jesus disse várias vezes: eu e o Pai somos. Você vê a criação, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o tempo todo na Bíblia. Então não existe esse negócio de uma era foi uma era em que Deus agiu, outra era foi a era que Jesus agiu, uma outra era é a era do Espírito Santo. Não tem nada disso. Deus está trabalhando, né? Jesus fala: o Pai trabalha até agora, eu também. O Espírito Santo também. Os três são um, estão agindo sempre juntos, em sintonia. E o problema hoje, queridos, é que há tanta aberração, tanta manipulação emocional feita em nome do Espírito Santo, que só confunde pessoas. Então é preciso lembrar o que Jesus falou sobre o Espírito Santo. Qual é a missão do Espírito Santo? O que o Espírito Santo faz? Ao contrário do que muita gente pensa, que o Espírito Santo está aí para fazer acontecer a era dele, para ele se destacar, não é. Sabe qual é a missão do Espírito Santo? Se você olhar João 16, está escrito lá:
do 7 ao 15. Eu lhes afirmo por bem de vocês, que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Primeira tarefa do Espírito Santo é convencer as pessoas do pecado e convencer as pessoas a crer em Jesus. Percebeu? Ele não tem uma missão dele. O Espírito Santo não tem uma tarefa dele. O Espírito Santo não tem uma vocação dele. A vocação dele é convencer as pessoas a crerem em Jesus. E ele continua: tenho ainda muito o que dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará a toda a verdade. Presta atenção agora. Ele não falará de si mesmo. Ele não falará de si mesmo. Não tem essa de o Espírito Santo está mandando dizer. O Espírito Santo não tem mensagem nenhuma dele. O Espírito Santo fala em nome de Jesus e sobre Jesus. Ele não falará de si mesmo. Ele falará apenas o que ouvir. O Espírito fala o que ele escuta de Jesus. E lhes anunciará o que está por vir. E agora? Ele me glorificará, porque receberá o que é meu e tornará conhecido de vocês. Jesus está dizendo: o Espírito Santo vai me glorificar e vai falar aquilo que eu mandar ele falar. O Espírito Santo não tem ministério independente. Agora é impressionante hoje como as pessoas estão o tempo todo falando que o Espírito Santo é como um novo Deus independente. É como se ele tivesse uma obra dele, desconectada de Jesus e de Deus, que essa é a época dele e que ele está aí para fazer acontecer o que ele quer. Não, queridos. Ele glorifica Jesus. Ele fala o que ouve de Jesus. Agora, volta para Simão e você vai perceber que Simão está deslumbrado pela obra do Espírito Santo, porque ele tem uma ânsia controlar esse poder. E se há uma coisa no meio cristão que os cristãos gostam, é falar de poder. Poder do Espírito. Se há uma coisa que a gente gosta de falar, é do poder do Espírito Santo. Não que ele não tenha, tem. Muito. Mas a suposta conversão do Simão era mais uma forma de agregar valor à magia dele. Fazer um upgrade de carreira. Pô, se eu tivesse poder, já pensou? O Simão, ele tem uma perspectiva do Evangelho, mas é uma perspectiva funcional. Qual é a perspectiva funcional do Evangelho? O Evangelho não é tanto para eu me fazer amar Jesus, ter uma devoção de coração a Jesus. Não. O Evangelho funciona. Se eu descobrir o segredo, não tem para ninguém. Não tem para ninguém. Queridos, a mensagem do Evangelho, em primeiro lugar, foi dada para fazer a mim e a você amarmos a Deus. E quem ama a Deus pode ficar tranquilo, porque Deus é que vai à frente com poder fazer o que você não pode. É Ele que faz. É Ele. Mas infelizmente hoje em dia existe muita gente conseguindo, aprendendo e pagando para obter poder espiritual. Pagando. Tem gente pagando dinheiro para aprender os acessos ao Pai, ao Espírito Santo. E muitas vezes o que as pessoas hoje têm, como eu disse, alguém já disse isso, não fui eu, que os cristãos, muitos cristãos hoje, no domingo, eles vivem de picos, como um dependente químico. Ele está meio para baixo, ele dá uma injetada lá, ele dá uma cheirada, fica ligadão, né? Deus me ligou. Comparação meio chula, mas é.
Deus me ligou domingo, nossa, eu estou... Pode vir a hoste do inferno contra mim hoje. Saí do culto que eu estou arrebentando até o capeta. Aí chega na segunda, na terça, acontece alguma coisinha, vai lá para baixo. Domingo tem que ter outra injeção, outro pico. Aí eu vou lá para cima, aí no meio da semana eu estou lá para baixo. Então a gente vive nessa montanha russa da fé, né? Não tem regularidade. Eu preciso de pico. E aí, o que a gente precisa ter na igreja? Precisa ter eventos que deem pico. A gente precisa ter um baita movimento na igreja para a gente ter pico. A gente não aprende a lidar com a vida, com o evangelho que ensina a viver a vida. Não. A gente quer a euforia. É o que o Simão está manifestando aqui. A segunda verdade que a gente aprende é que a conversão leva você a um compromisso missional. O que é um compromisso missional? Conduzir pessoas a Jesus. Esse é o chamado do Evangelho. O texto diz assim, que vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro. Essa é uma das primeiras vezes que as pessoas tentam juntar fé com dinheiro. Deixa eu comprar esse poder com dinheiro. Claro que não foi o primeiro, Judas foi o primeiro, né? Que quis ganhar dinheiro em cima de Jesus. Mas o Simão institui aquilo que depois veio a ser chamado de simonia. Já ouviu falar de simonia? Vem de Simão, esse sujeito aí. Simonia é o ato de você comprar ou vender favores divinos, bênção, cargo eclesiástico, prosperidade material, bens espirituais, coisas sagradas, objetos ungidos, fitinha, água benta, etc. E se você entrar hoje em qualquer igreja protestante católica, você não sabe onde você está. Não sabe. Porque tem fitinha ungida pelo pastor, tem água que o pastor ungiu, você pode beber, tem alguma coisa poderosa para você levar para casa e pendurar não sei aonde. Cheia de poder. Tudo em troca de dinheiro. Eu perguntei, o que tem uma coisa a ver com outra? Nada. Nada mesmo. Nada. Mas a simonia cresce hoje com apelos cada vez menos, ou cada vez mais sutis e menos escandalosos. Há mais ou menos 10 anos atrás, queridos, na cidade de Rio Claro, aqui na cidade de Rio Claro, eu vou contar um milagre para vocês, mas não vou contar o santo. Houve uma igreja na minha cidade que promoveu um movimento de renome mundial, trouxe um sujeito lá da América do Norte, pagou a passagem aérea para o cara vir quebrar e cobrava uma nota para você fazer esse curso. O curso era como aprender a falar em línguas estranhas. Acredite, alguns anos atrás teve aqui. Não é só aqui, qualquer lugar tem. Eu não sei aprender a falar. O Espírito Santo não me deu a capacidade de falar em outras línguas. Não, deixa que eu te ensino. Tem um seminário que eu bolei e eu dou curso no mundo inteiro aprender a falar a língua dos anjos. E tem gente que paga. Uma vez alguém me ensinou a falar em línguas. Uma pessoa que eu amo e respeito demais. E fiquei junto com a pessoa. Não cheguei, não xinguei, não bati de frente, nada. Mas foi mais ou menos assim, pastor, é assim, ó. E eu quero. Fecha os olhos, fechei. Começa a orar como você sabe. Tudo bem, você não. Agora começa a repetir comigo, pastor. Fala. Começa a repetir, glória, glória. Agora, mais rápido, glória. Repete, glória. Agora falar bem rápido, tudo junto, glória, 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 glória. Depois que eu falei umas 10 vezes, já estava tudo enrolado. Ele falou, começou, pastor? Eu falei, começou o quê? Começou o quê? Você está falando em línguas. Eu falei, pô, não sabia. É isso? É assim falar em língua? Se aprende assim ou é tom? Você percebeu, querido? Então hoje virou um grande mercado você receber poder do Espírito para ter esse poder na sua mão. Então aprenda uma coisa, toda vez que um Simão abraça a fé cristã pelos motivos errados,
Ele vai criar uma onda de discípulos sem o menor escrúpulo, que vão ganhar dinheiro em cima disso. Tudo começa com uma conversão errada, com uma falsa noção do que seja conversão, que é um retorno a Cristo, que glorifica Cristo, que propaga Cristo. Nada do reino de Deus pode ser comprado com dinheiro.